Bem-vindos. Eu sou a Sarita, sou a coordenadora da catequese, primeira Eucaristia, da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio de Araras. Infelizmente, estamos vivendo esse tempo muito diferente daquilo que a gente está acostumado, e a catequese não pode parar, porque nós temos que absorver tudo que ela tem de bom, para a gente poder aprender e viver o nosso ano litúrgico. Então, a catequese vai continuar. Em 2020, a gente já fez ela nesses moldes pelo WhatsApp, por YouTube, por áudio, por atividade com as crianças. E em 2021, a gente vai manter da mesma maneira e vamos seguir assim. Então, como todo ano a gente tem uma reunião para a gente apresentar a catequese para os pais, e esse ano a reunião não pode acontecer, então nós vamos fazer este vídeo para que vocês tenham uma ideia de como é a nossa catequese. A nossa catequese é a catequese renovada, ela é composta por 4 etapas, por isso que agora as crianças começam com 7 anos. Praticamente o ensino praticamente não, né? É o ensino fundamental inteiro, do 2º ao 5º ano, e no 5º ano que eles fazem a primeira Eucaristia. Mais ou menos eles vão estar com quase 10, 11 anos. E depois, quando eles terminam a catequese, eles já voltam para a Crisma, que também antigamente parava 1 ano, daí quase que as crianças não queriam voltar para a Crisma, e esse novo modelo eles não param, tá? E a gente vai iniciar com uma oração, e depois gostaria que vocês fizessem aí na casa de vocês, com toda a família, principalmente com o catequizando que irá iniciar nessa nossa etapa. Então, vamos rezar pelas famílias. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nosso Pai, vós quisestes habitar numa família humana. Abençoai os pais, as mães, os filhos, as filhas. Afastai de nossas famílias todos os males. Ajudai-nos a promover nas famílias e em todos os lares do nosso país os sentimentos e os propósitos de união, amor generoso, fidelidade permanente e perseverança constante na vossa graça. Amém. Bom, gostaria de iniciar explicando o nosso ano litúrgico. A catequese renovada, ela não segue o ano civil, ela segue o ano litúrgico. O que é o ano litúrgico? O ano litúrgico, ele na verdade não é nenhum calendário, ele é uma pessoa, ele é o próprio Jesus Cristo. Então, o calendário litúrgico, ele abrange toda a história da salvação, toda a história de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. O ano litúrgico, ele não coincide com o ano civil, com o calendário civil. Ele não se inicia em janeiro. Ele começa e termina na última semana de novembro. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha nesse slide, a gente inicia com o Advento, que são 4 semanas antes do Natal. E ele vai terminar também 1 semana antes de se começar o Advento. Então, no domingo de Cristo, o Rei do Universo, o ano termina e o ano começa. O ano litúrgico tem todas as datas e acontecimentos da história da salvação. A liturgia, ela significa a ação do povo. É o agir de Deus
em nosso favor e o nosso agir como comunidade em favor de Deus e principalmente em favor do próximo. O cristianismo, ele nos dá esse conhecimento da história da salvação, da história de Cristo e a nossa missão na igreja. A catequese, então o nome dela certinho é isso, catequese renovada com inspiração de iniciação à vida cristã. Por que é iniciação? Porque é só o início da nossa vida como cristã. A gente começa pertencendo à família cristã quando a gente é batizado. Então, a gente fala que a gente recebe um novo sobrenome. A gente recebe o sobrenome cristão. Então, a nossa entrada na vida cristã ela é pelo batismo. Só que é só o início, o batismo. E, geralmente, a gente é batizado nenezinho ou muito criança. Na catequese, geralmente a criança também vem por tradição, ou porque a avó quis, ou porque o pai fez, ou porque o amiguinho começou. Poucas escolhem vir para a catequese. Mas a criança, quando vem para a catequese, já tem uma certa... já se acostumou com a ideia de ser cristão, né? Então, ela começa a frequentar, a participar da igreja, e ela precisa conhecer. Então, a iniciação, a gente precisa até relembrar assim, algumas seitas, outros tipos de religiões que fazem essa iniciação. Geralmente, os maçons têm uma iniciação, o candomblé tem uma iniciação. Então, a gente não pode colocar a criança para aprender sobre Jesus Cristo, para conhecer Jesus Cristo e entregar para ela tudo de uma vez só, porque ela não vai absorver. Então, a iniciação, o que ela é? Ela é por partes, ela é devagar. E ela é uma iniciação porque, na verdade, a nossa vida cristã não tem mais fim. A gente vai continuar na catequese, depois a gente vai fazer o crisma, depois a gente vai participar das pastorais, e nisso a gente vai viver a nossa vida na nossa comunidade, na nossa igreja. Então, ela é uma iniciação, é só mais um aprofundamento da nossa vida cristã. O documento da CNBB. Esse documento da CNBB, ele fala sobre a iniciação à vida cristã. E ele inspira uma nova catequese. Ela é uma catequese celebrativa, orante e muito simbólica. A catequese e a liturgia caminham juntas. O mistério de Cristo, anunciado na catequese, é o mesmo que nós celebramos na igreja, nas missas, na liturgia e também na história. As etapas da catequese, pelo menos nós temos 2 celebrações. Agora nós estamos vivendo esse tempo atípico. Então, as celebrações não estão podendo acontecer com as crianças. Talvez esse ano, principalmente nesse início, a gente faça as celebrações somente com os pais, porque as crianças não podem entrar na igreja até 12 anos, pela lei do município. Não sei se é município, se é do governo, mas a lei que determina e que a gente obedece. Então, as celebrações, por enquanto, serão suspensas, e os encontros pelo WhatsApp, né, online, por vídeo, pelo que a gente conseguir fazer. E já aproveito aqui para colocar para vocês que as nossas catequistas
estão se desdobrando para se reinventarem, para fazer esses encontros, para que as crianças aproveitem a catequese. A catequese, então, como eu falei, ela é dividida em 4 etapas. A primeira etapa é fazer com que a criança tenha uma experiência mística de Jesus, que a gente chama de querigma. Querigma significa o conhecer, na verdade, assim, a gente precisa se apaixonar por Jesus. E a gente só gosta de quem a gente conhece. Então, a primeira etapa é isso, fazer Jesus ser conhecido. Nessa etapa também, a criança terá sua primeira experiência com a Bíblia, ela vai aprender a usar a Bíblia, manusear a Bíblia, mas ainda não vai ser o livro dela. Ela vai receber a Bíblia no final da catequese, no final da primeira etapa da catequese. Então, não se preocupem que depois a gente vai conversar direitinho sobre a Bíblia. A segunda etapa, a gente vai falar sobre a profissão de fé, que é o nosso creio. Ela é a nossa doutrina, é uma doutrina geral da Igreja e como a gente vive. A terceira etapa vai ser a vida em oração e terá como modelo a oração do Pai Nosso. E a quarta etapa serão os sacramentos da Eucaristia. Por isso que eu falo para vocês sobre a iniciação. Então, a primeira etapa, apresentar Jesus, fazer com que a criança goste, que a criança se apaixone, que a criança ame Jesus. Depois, a gente vai aprofundar na nossa profissão de fé, que é o que a gente vive na nossa igreja, que é o que a gente crê. A gente crê em Deus, a gente crê na comunhão dos santos, a gente crê na remissão dos pecados. Isso é o nosso professar, o professar a nossa fé. E a terceira etapa, aprofunda um pouco mais. Então, a gente costuma falar que são portas que vão se abrindo. A terceira etapa é a vida em oração. E a quarta etapa, que são os sacramentos. A primeira etapa, então, como a gente falou, a criança tem que estar, ou já vai fazer, né, até o meio do ano de 2021, 7 anos. A gente resgata muito o significado e a importância dos padrinhos de batismo. Por quê? Porque quando a catequista fala, a catequista ainda é uma pessoa estranha para o catequizando. E o padrinho, os pais falando que aquilo que a gente passou para a criança realmente é verdade, tem um pouco mais de valor, sabe? É uma chancela. Se o meu padrinho falou, se a minha madrinha falou, é porque então eu posso acreditar. Então, e também não se apavorem, porque a gente tem bastante criança que os pais não têm mais contato com padrinho, com madrinha de batismo, mas tudo isso no decorrer da catequese a gente conversa mais particularmente. Como eu falei, a gente tem... A Bíblia é o nosso livro da catequese. Só que a gente também tem um diário, chama Diário Catequético e Espiritual. Ali a criança vai fazer todas as anotações do encontro que ela teve, mas também é um momento dela rezar. Então, no final do dia, ela pode pegar o diarinho dela e fazer. E o que ela foi para a missa, o que ela escutou na missa também é o que ela vai anotar no diário. Esse diário a gente vende, infelizmente a gente não pode dar, e fica à venda na livraria da igreja, mas a gente vai explicar direitinho também mais para frente. Esse vídeo é mais para que a catequese seja conhecida.
Então, esse é o nosso material, a Bíblia e o diário. Isso daí a gente conversa depois. Então, a gente vai iniciar agora, dia 23 de novembro, só que pode ser que a gente não comece bem na segunda-feira, então não vai ser no dia que a criança vai se inscreveu para a catequese. A gente vai conforme as catequistas vão mandando os vídeos, as atividades. Então, pode ser que eu mande na terça, pode ser que eu mande na segunda à noite, pode ser que eu mande na quarta de manhã. A gente não tem um dia certo. Mas, naquela semana, vocês vão receber o primeiro encontro. E o que a gente pede é que a família se reúna e ouçam aquele encontro da catequese. Então, na verdade, estamos voltando a ser igreja doméstica, a catequizar os nossos filhos em casa. Eu queria mostrar para vocês algumas das celebrações que a gente faz, que infelizmente nós não vamos fazer já de início, mas pode ser que a gente faça mais para frente. Essa é a celebração da água. Depois nós temos a entrega da Bíblia e da cruz. A gente sempre faz um lava-pés da catequese separado dos adultos. O padre explica bem como que é o lava-pés, a Semana Santa, tudo para as crianças. Mas isso daí também tudo vai depois os recadinhos. A gente visita a casa do padre. O padre Carlos é uma pessoa muito aberta para a catequese, sempre receptivo para as crianças. E as crianças sempre têm essa ideia de como que é a casa onde o padre mora, então o padre abre a casa dele, as crianças participam também dessa visita. A gente participa também da coroação de Nossa Senhora, porque tudo que acontece na nossa comunidade, a catequese tem que participar. Então, os pais têm que estar sempre ligados nas atividades da igreja, que a gente vai mandando todos os recadinhos. E eu gostaria de colocar, terminando esse vídeo, essa passagem bíblica de João 15, do 1 ao 9, que ele fala que Deus é a videira. Jesus, na verdade, ele é a videira e o pai dele é o agricultor. Então, a gente precisa estar sempre unidos a Cristo, para que a gente possa ter a seiva da árvore que nos mantém vivos e que a gente possa dar frutos. E os frutos são os nossos filhos e a vida que a gente quer para os nossos filhos. E eu queria encerrar, que depois a gente vai colocar um vídeo da videira para que vocês assumam esse compromisso de estar unido ao ramo, que Jesus sozinho iniciou o reino, só que a gente tem que dar continuidade a esse reino. Então, eu gostaria de encerrar com essa... Na verdade, é uma música, mas eu vou ler um poema, que é uma música muito bonita, que eu acho que é o que a gente precisa pensar. Eu tenho, enfim, outra coisa que eu não posso esquecer, mas sem ter certeza, eu prefiro dizer. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que eu fiz com os meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar. Para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Convido a todos a se juntarem a essa videira, que ela é fecunda e que nós precisamos permanecer no amor de Deus. E Cristo é o amor. E o amor precisa ser cuidado, o amor precisa ser cultivado, e Cristo é o amor. E a gente precisa amar muito a Cristo, porque Ele é o que nos sustenta. Muito obrigado. Estamos à disposição para as dúvidas e agradecemos muito a confiança de todos. Permaneçamos no amor de Deus e do seu Filho amado. Muito obrigado.
sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor, para dar muito fruto. Permanecei no meu amor, Para dar amor puro. permanecei no meu amor, Como ramos ao tronco, permanecei em mim. eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor, para amar sem medidas, Permanecei no meu amor, para dar vossas vidas, permanecei no meu amor, para ser meus amigos. permanecei em mim. Eu sou a videira, Meu pai é o agricultor, vós sois os ramos, permanecei